Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de todos os nossos irmãos que fazem a escola bíblica dominical. A verdade prática desta lição diz que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar que sua mensagem é incorruptível, imaculada, irrepreensível, imexível, infalível. Glória a Deus. Podemos dizer também que indelével, indestrutível. A Bíblia não precisa de reparos, a Bíblia não precisa de ajeitados, a Bíblia não precisa que nós coloquemos este ou aquele adendo ou nota de rodapé. Não existe nota de rodapé na Bíblia. Glória a Deus. Porque ela é completa. Já vimos a sua inspiração divina, verbal e plenária, e agora veremos algumas informações que confirmam a inerrância das Sagradas Escrituras. Infelizmente, querido professor, a teologia neo-ortodoxa, as teologias liberais, elas vêm subtrair a crença de que a Bíblia é completamente inspirada por Deus. Muitos teólogos liberais, neo-ortodoxos vão dizer o quê? Não, a Bíblia é inspirada só em algum sentido, em algumas porções, em algumas ideias. E é possível que encontremos erros nela. Sim, pasme você. Alguns teólogos renomados, acreditam e ensinam equivocadamente essa ideia. Nós, pentecostais clássicos, assembleianos, não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é isenta de todo e qualquer erro. E isto é provado e comprovado, evidentemente, por todos aqueles que a leem. O primeiro ponto da lição nos traz o conceito de inerrância. E é bom que o professor reafirme a inerrância e a infalibilidade. Porque alguns outros estudiosos vão dizer, não, tudo bem, a Bíblia não tem erros, mas ela não é infalível. Ela não é isenta de falhas, ela pode falhar, principalmente na sua aplicação. O que também é um grande erro, porque a Bíblia não falha na sua aplicação. Se esquecem do texto tremendo que está no capítulo 55 de Isaías, e no versículo 11, o Senhor diz que a palavra que sair da sua boca não voltará para ele vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando nós falamos que a Bíblia é isenta de erros, o comentarista da lição destrincha de maneira muito didática ainda quais tipos de erros. Ela não tem nenhum erro doutrinário, espiritual, histórico, cultural, científico e em nenhum outro tema, em nenhuma outra esfera. Algumas pessoas vão dizer, tudo bem, ela pode ter a sua clareza e a sua inerrância em relação à doutrina, à parte espiritual, mas na parte geográfica, na parte física, na parte cultural, a Bíblia vai errar. Não, eu já falei aqui, poderia citar muitas outras obras, mas já citei aqui uma tremenda, um clássico, na lição 1, e reafirmo mais uma vez, chamado E a Bíblia Tinha Razão, onde Keller, arqueólogo renomado, confirma involuntariamente que a Bíblia, na verdade, somente confirma aquilo que a ciência vem trazer de descobertas. Olha que coisa linda. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada se posicionando acerca de aspectos históricos, os arqueólogos, os geógrafos, que vão a fundo, os historiadores, trabalhar esses aspectos, terminam por ver que a Bíblia está correta. Então, quando nós falamos que ela não tem erro, também nesses aspectos. A Bíblia não é um tratado científico, a Bíblia não é um tratado arqueológico. A função da Bíblia, eu já disse aqui, é apresentar o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus, mas ao citar estes fatos, nós vamos observar que ela também não erra. Quando nós falamos que a Bíblia é infalível, dizemos que ela é incapaz de falhar. E quando dizemos que ela é inerrante, dizemos que ela é ausente de erros. São palavras sinônimas, mas não falam a mesma coisa, como eu já disse aqui. Por isso que é importante reafirmar essas duas características da palavra de Deus. Quando nós falamos, queridos irmãos, que a Bíblia ela também não tem erros históricos, né, nós vamos ver que a Bíblia ela cita fenômenos históricos, cita eventos que vão ser confirmados. Uma coisa interessante é o segundo ponto da lição, que vai falar dos manuscritos. Nós sabemos que as escrituras foram feitas à mão. Era a tecnologia da época. É aí onde entra um bom campo da apologética, um bom campo da defesa da fé.
Aqueles que lutam contra a Bíblia e querem tirar a sua grandeza, que evidentemente não vão conseguir, dizer que não é a palavra de Deus, que é cheia de erros. Na verdade, quando nós estudamos a fundo, quando pesquisamos a fundo os manuscritos, nós sentimos ainda mais alegria em descobrir como Deus preservou a palavra. Existem dois tipos de manuscritos que a lição vai apresentar bem: autógrafos e apógrafos. Grave bem esta palavra. Os manuscritos autógrafos foram os manuscritos originais, eu diria originalíssimos. São aqueles dos autores que diretamente escreveram o que Deus inspirou. Então, é a cópia fiel do que Deus falou. Esses manuscritos, para a glória de Deus, tiveram também a oportunidade de receber várias cópias, inúmeras cópias. Sim, mas inúmeras quantas? Nós já temos os dados e a lição nos traz, e são dados históricos, que existem no mundo cerca de 25 mil cópias fiéis aos originais. Fora tantas outras que se perderam e algumas que são cópias das cópias. Mas as cópias dos originais, que nós chamamos de cópias apócrifas, os manuscritos apógrafos, são 25 mil. Só do Novo Testamento nós temos quase 6 mil cópias originais do manuscrito original. Então, observamos aí a integridade do texto bíblico. Foram cópias feitas à mão por escribas. Os escribas, os rabinos judaicos, eles foram tão severos nas regras. Os irmãos saibam que isso são dados históricos. Não era simplesmente copiar e colar na rapidez do dia a dia, não. Haviam regras, o tamanho das colunas, quantas frases e palavras poderiam aparecer em cada linha. Então não foi uma coisa feita de bolo. Quando se comparam os originais, observa-se a fidedignidade ao manuscrito original. Quem não se lembra de um caso muito lindo, quando Ptolomeu convida um bibliotecário a montar a biblioteca em Alexandria, e ele chega para aquele imperador e diz a ele: olha, nós temos obras de todas as regiões, de todos os eruditos da literatura mundial, mas nos falta uma obra muito interessante, que é a obra hebraica, que já era a Bíblia Sagrada, as palavras de Deus, né? Nós sabemos que o povo judeu tem aí um material literário muito rico e nós não temos isso traduzido para o grego. A Biblioteca de Alexandria, que foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, né? Infelizmente o incêndio veio a perder muito daquele material. E Ptolomeu vai dar uma ordem de que se pegue 70 escribas judaicos, levem eles para a ilha e coloquem eles em celas separadas e peça para que cada um faça a redação, a tradução do hebraico para o grego, pois com a dispersão de tantos judeus, muitos deles já dominavam a língua. E aí nós vamos ter a Septuaginta, que é bem conhecida, é a tradução do hebraico para o grego, uma das versões mais fidedignas da Bíblia Sagrada. E a história do cristianismo, a história bíblica, nos confirma que depois que esses 70 homens se reúnem e entregam as suas cópias, as pessoas ficam maravilhadas, pois elas eram idênticas. Os tradutores atuaram como intérpretes de maneira idêntica e fidedigna. Daí a expressão Septuaginta, os 70, vindo a formar a porção grega das Escrituras, que serviu também para a dispersão, para a propagação das Escrituras para vários outros idiomas, pois o grego já foi uma língua falada e inspirou muitas línguas no mundo antigo, uma das línguas mais faladas, quero dizer. Então, queridos irmãos, muitas pessoas vão dizer: mas esses manuscritos aí, de mão para mão, foi se perdendo. Não, de maneira alguma. Quando nós comparamos os manuscritos da Bíblia Sagrada com de outras obras, nós vemos como a Bíblia é mais fidedigna, isenta de erros. Isenta de erros, não é que tem poucos erros, isenta de erros. E a prova dos dados é o seguinte, interessante. Por exemplo, quando nós vamos ver os manuscritos da Bíblia, eles são mais numerosos do que qualquer outra obra. Enquanto nós temos dezenas de milhares de manuscritos da Bíblia, as obras da filosofia antiga, de Heródoto, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, têm de 10 a 20 manuscritos. Observem, 10 a 20 manuscritos das obras gregas, da filosofia, por exemplo.
E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós temos 25 mil cópias. Isso já é um dado que mostra a diferença de um para o outro. Quando nós vamos ver também o espaço entre a escrita original e as suas primeiras cópias, o da Bíblia Sagrada é pouco tempo, poucas dezenas de anos. Os últimos manuscritos em cópia, eles saem até 100 anos depois da cópia da escrita original. Quando nós vamos para a escrita da filosofia antiga, as obras seculares, desde a cópia original até as suas cópias, as suas primeiras cópias, nós vamos ter um espaço de 800, 1.300, 1.500 e até 2.000 anos de espaço de uma cópia para outra. Aí eu pergunto, qual é a chance de ter mais erros em manuscritos que estão com um lapso de tempo tão grande ou manuscritos que estão tão próximos? Então, evidentemente que ninguém fala isso. São dados que a grande mídia não mostra, os grandes historiadores não apresentam, porque evidentemente só terminam por comprovar a veracidade das Escrituras Sagradas. E são informações que você, professor, não deve abrir mão de trazer para a sua aula. Uma outra informação importante é o Concílio Internacional da Inerrância Bíblica, que ocorreu em 1978 em Chicago. Devido ao avanço da teologia liberal, justamente aos bombardeios contra as Escrituras Sagradas, um concílio internacional com teólogos sérios, ortodoxos e renomados foi feito para defender a inerrância das Escrituras Sagradas. E nós temos um dos artigos dessa declaração muito bonito que diz que a Escritura na sua inteireza é inerrante e está livre de toda falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infalibilidade e a inerrância se limitam aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e das ciências. Então, o que é que eles querem dizer, trocando em miúdos? Nós cremos que a Bíblia, ela não só está correta quando ela fala dos assuntos espirituais, como também ela está correta quando ela fala dos assuntos, por exemplo, da ciência, como um grande exemplo, diríamos, da criação. A linguagem poética com a qual a Bíblia descreve a criação não traz erros. Quando a ciência vai se debruçar sobre como se deu a criação, termina por involuntariamente confirmar aquilo que está nas Escrituras Sagradas. É claro que nós temos teorias alternativas que ateístas ou secularistas criaram para, evidentemente, tirar Deus do centro da criação, mas não tem como. E os físicos, os químicos e os biólogos dessa pós-modernidade, muitos deles, mesmo, repito, que involuntariamente, estão tendo que se inclinar à realidade de que há uma ordem superior envolvida na construção do universo. E aí, evidentemente, eles não chamam de Deus, mas eles terminam por ter que aceitar que sim, há um ser superior que está controlando todas as coisas. E aí poderíamos citar tantos outros exemplos que, evidentemente, iriam enriquecer a sua aula. Uma outra porção interessante desta lição fala sobre os livros apócrifos e os pseudoepígrafos. São palavras um pouco difíceis, mas de tanto falar, ler e repetir, você vai gravá-las. Os livros apócrifos são aqueles livros que nós não consideramos inspirados, porque eles trazem, nas suas porções, algum erro doutrinário, algum erro anacrônico, alguma doutrina falsa, alguma prática que vai de encontro à nossa fé. Estamos colocando aí no gráfico, aí na tela, uma tabela em que você pode utilizar, apresentando para os seus alunos. A outra porção são os livros pseudepígrafos. São livros feitos por autores anônimos e espúrios que escreveram uma porção lá, da sua cabeça, sem inspiração divina, claro, e falseadamente atribuíram, falsificadamente, a um apóstolo ou a um profeta a autoria. Esses livros também, essas porções, esses escritos, não entram no cânon. A Igreja Católica Romana, ela vai aceitar, sim, a inclusão dos 7 livros apócrifos, chamados de deuterocanônicos, aqueles livros que vêm depois do cânon, depois que o cânon estava fechado, a Igreja Católica Romana vai inserir ainda esses livros. A Igreja Evangélica, a fé protestante, não aceita a inserção de mais nenhum livro, considera que o cânon bíblico está
fechado. E aí vocês têm essas porções aí na tabela, que são escritos estranhos até Apocalipse de Moisés, o primeiro e segundo livro de Adão e Eva, o primeiro, segundo e terceiro livro de Enoque, a revelação de Esdras, o testamento de Abraão, a ascensão de Isaías e tantas outras coisas que evidentemente são cheias de heresias, cheias de doutrinas falsas e de anacronismos que não são de maneira alguma palavras reveladas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos ainda de verdade histórica e científica, nós estamos falando da Bíblia comprovando, ainda que não seja essa a função da Bíblia, porções da vida secular. A Bíblia, ela não fala sobre todos os assuntos, mas qualquer assunto que a Bíblia fala é verdade. Por que a Bíblia não fala todos os assuntos? Porque a função dela não é ser uma enciclopédia. A função da Bíblia é apresentar o plano da salvação em Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas quando a Bíblia se posiciona sobre qualquer assunto, ela o faz como uma verdade infalível. E de maneira panorâmica, a Bíblia se posiciona sobre todos os eixos da vida. Por exemplo, a Bíblia não vai ter um versículo específico falando sobre aborto, mas a Bíblia fala sobre a proibição de destruirmos a vida, porque a vida pertence a Deus. Então, embora ela não fale diretamente que nós não devemos matar uma criança no ventre da mãe, mas ela mostra que nós não devemos matar. Então, não devemos matar nenhum tipo de vida, nem em nenhum estágio, ainda que esta vida esteja no ventre como um embrião, ou como um feto, ou se já esteja já na hora do parto, nós não temos nenhuma autorização divina para fazer isso. Então, embora a Bíblia não fale de algo especificamente, mas ela fala de algo de maneira genérica. Ela é a autoridade final para todos os assuntos. Por isso que ela tem orientações para a ciência, para a história, para a moral, para a ética, assim como tem também para a vida espiritual. A Bíblia não trata apenas só da espiritualidade. A inerrante palavra de Deus trata de todos os assuntos de uma maneira geral. E é aí onde entra o seu poder, é aí onde entra a sua autoridade, que é inerente a si. Então, queridos irmãos, Mateus 5,18, como texto áureo, nos diz que em verdade vos digo que, palavra de Jesus, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Que Deus te abençoe, que a sua aula seja uma bênção e que você desenvolva todos os conteúdos dela. Observe, queridos irmãos, que esta lição é uma lição riquíssima. Traz-nos muitos conteúdos, informações precisas e que enriquecem o entendimento do aluno. Mas não termine a sua aula sem fazer uma aplicação, não termine sua aula sem fazer perguntas ao aluno, sem estabelecer atividades. Nós temos as perguntas da revisão do conteúdo, mas você, professor, também pode preparar uma atividade. É importante que toda aula você prepare uma atividade. Por exemplo, uma atividade boa para esta aula é você pesquisar trechos errôneos de doutrinas falsas que aparecem nos livros apócrifos. E você pega, por exemplo, uma parte maior e aquele versículo, por exemplo, que traz oração aos mortos, que são de livros da Bíblia que nós não aceitamos, livros apócrifos, digamos assim, você pode colocar ali aquele trecho e pedir que o aluno interprete e identifique o que é que está errado ali. E aí você está fortalecendo na mente do aluno o conhecimento do que é uma doutrina falsa e o que não é uma porção inerrante das Escrituras. Porque o que está na Bíblia Sagrada é inerrante. Então, ao invés de ficar só debatendo e falando o conceito de inerrância e infalibilidade, de maneira prática você está colocando o aluno para entender o que é a canonicidade das Escrituras e o que são, evidentemente, aquelas porções que não são inspiradas por Deus. Você pode também pedir para ele, durante a aula ou ao fim dela, estabelecer 2 ou 3 temas que nós podemos defender na vida secular, baseando-se na Bíblia, em relação ao meio ambiente, em relação à família, em relação às relações trabalhistas, em relação aos direitos humanos de maneira geral, que as pessoas acham que defendem piamente, quando na verdade o maior defensor da vida, dos direitos humanos, do pobre, do necessitado, é a palavra de Deus. E nós encontramos um regimento, um mandamento, um estatuto para tudo isso. Então você pode pedir que o aluno apresente a característica eterna da Bíblia. A Bíblia não é atual, ela é eterna. E que nós podemos utilizá-la para defender
tantos temas da vida cotidiana, então você pode pedir para que a sala se divida em grupos e você pode dar esses temas e pedir que os alunos procurem a referência, ou pode deixá-los à vontade para apresentar o tema e as referências, a Bíblia se posicionando de maneira histórica, de maneira científica, de maneira moral, de maneira ética, e com certeza a sua aula será muito rica. Por fim, quero chamar a atenção também de uma prática interessante para tornar a aula dinâmica. Quando nós falamos que a Bíblia ela é isenta de erros, alguém vai dizer, mas Josué disse que o sol parou. E na verdade não é o sol que para, porque o sol não está se movimentando, quem está se movimentando é a terra. Mas isso é explicado bem na lição, é a linguagem do senso comum, Deus utilizando a linguagem do dia a dia para falar de verdades eternas e revelar o seu poder. Mas há dois exemplos de textos, por exemplo, que estão na Bíblia, e alguém pode dizer, isso é um erro. Mas nós temos que entender o contexto que está sendo falado e que tudo que está na Bíblia tem inspiração divina para ali estar registrado, porque nos traz uma mensagem e uma aplicação. Mas não significa que tudo que foi falado foi Deus que inspirou. Temos que entender isso. Não foi Deus que mandou a pessoa falar aquilo, mas inspirou o autor a registrar aquela palavra. Por exemplo, Salmo 14, é o primeiro exemplo que eu quero dar, no verso 1. Disseram os loucos no seu coração, não há Deus. Olha, mas como é que Deus inspira alguém para falar que não há Deus? Deus não inspirou os nécios, os loucos, os insensatos a dizerem isso, mas inspirou o autor sagrado a registrar essas palavras. Uma outra coisa interessante está no primeiro livro de Samuel, quando se trata da morte de Saul. Aqui também é um exemplo muito bom e que você pode utilizar na sua aula. No capítulo 31 e o versículo 4, é-nos dito que Saul pediu ao pajem da arma, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temiu muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Aqui o texto bíblico, de maneira histórica, já nos diz, previamente, que Saul se matou. No capítulo à frente do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 ao 10, nós vamos ver que o amalequita chega trazendo a notícia da morte de Saul. E o que é que ele vai falar, queridos irmãos? Ele vai dizer aqui que matou a Saul. E aí você vai dizer, olha, a Bíblia está registrando uma mentira? Deus inspirou esse homem a mentir? Não, de maneira alguma. Ele inspirou o autor a registrar este acontecimento para, evidentemente, nos trazer uma lição, nos trazer uma mensagem e nos trazer uma aplicação. Então, quando nós lemos as Escrituras, temos que fazer 4 perguntas que estamos colocando aí de um gráfico que você pode usar também de maneira didática. Quem está falando? Para quem está falando? Para que tempo está falando? E em que sentido está falando? Tudo que está aqui é a palavra de Deus, inspirado por Ele, e nos traz lições. Mas devemos nos fazer essas perguntas para tirar a lição correta da situação correta e, na verdade, cumprir em nossa vida o propósito desta palavra, que é nos tornar homens maduros até atingirmos a estatura de varão perfeito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.